Olá, seja muito bem-vinda ao Café com Propósito. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, Michele, seja muito bem-vinda. A nossa convidada já está entre nós, que coisa boa. Vamos convidar as nossas amigas para estar conosco. Vou estar aqui convidando. Convida as tuas, Michele, para estar com a gente. Hoje é a nossa segunda live do Café com Propósito, falando sobre aquele livro bem conhecido, Eu e Minha Boca Grande. Você já ouviu falar desse livro? Você já leu esse livro? Então vem conosco nessa manhã, que Deus vai falar o teu coração, tá? Seja bem-vinda, Cherry, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos começar. Eu não sei se você chegou a ver a nossa live, a primeira live do ano, falando sobre o primeiro capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, não é? Foi uma bênção, não é? A gente recebeu muitos testemunhos de pessoas que realmente estavam precisando daquela palavra. E a nossa oração é que hoje não seja diferente, né? Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue tocando as nossas vidas através da sua preciosa palavra. E aí, eu não sei se vocês estão escutando, existe um louvor muito lindo, não sei se você conhece, chamado Cuide dos Detalhes, né? Onde o Senhor está falando conosco, sossega, descansa, que o Senhor está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando do nosso futuro. Ele cuida dos detalhes, não é? Então nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, que é por nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos sustenta, que nutre a nossa alma com a sua preciosa palavra. E aí, gente, antes de eu chamar a minha convidada, para eu dar mais um tempinho das pessoas irem entrando, eu gostaria de falar para vocês o tema de hoje, né? Tá aqui em cima, ó, o efeito das palavras no reino natural. Esse capítulo também poderoso, não é, desse livro Eu e Minha Boca Grande. E eu gostaria que você ficasse bem atento, tá? E se você tiver com a sua Bíblia, que você possa abrir a sua Bíblia em Romanos 10, de 9 a 10, tá? Vamos começar com a palavra de Deus mesmo, onde ela comenta, onde ela fala, tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Romanos 10, de 9 a 10, diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele destaca uma verdade espiritual aplicada à salvação aqui nesse versículo, né? Mas creio que ela pode ser aplicada a várias outras questões da nossa vida também. Então, a confissão da crença de uma pessoa confirma a sua salvação diante dos homens, mas não diante de Deus. Como assim, Regina? Eu também li mais uma vez quando ela se posicionou dessa forma, né? E ela diz o seguinte, que Deus já sabe o que está em nosso coração, né? A confissão só confirma a posição daquela pessoa que confessou diante do inimigo da sua alma. Ela declara uma mudança de fidelidade. Antes, aquela pessoa servia a um dono, mas agora ela serve a Deus, não é? Então, a palavra confirmar quer dizer o quê? Firmar, estabelecer, fazer seguro, validar, ratificar, conferir autoridade ou influenciar. Então, baseados nessas definições, nós podemos dizer que a confissão verbal firma, estabelece, assegura, ratifica e dá validade fidedigna à salvação. Em outras palavras, a confissão fixa a salvação no lugar. Nossa, eu achei isso tão poderoso. Vou até ler mais uma vez aqui para vocês, ó. Em outras palavras, a confissão, aquilo que verbalizamos, aquilo que colocamos para fora, ela nada mais faz do que fixar a salvação no lugar. Isso levando em consideração esse versículo que eu mencionei, Romanos 10, 9 a 10, que disse: com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, aqui quando a gente confessa aquilo que a gente crê em nosso coração, a gente simplesmente coloca, fixa a salvação no lugar, a gente se posiciona onde nós antes servíamos a um dono e hoje servimos a Deus. Mas não quero me delongar, só queria trazer essa introdução, tá? Porque esse livro, ele tem muitas preciosidades, tem muitas pérolas aí, e nós estamos levando em consideração aquilo que nos saltou aos olhos, aquilo que chamou mais aquilo que Deus colocou mais no nosso coração, porque senão numa live não daria, não é? Então, todas essas lives no mês de março, nós estaremos falando sobre esse livro, né? Eu e Minha Boca Grande, cada live é um capítulo, né? Claro que não vai dar para a gente falar esmiuçado, mas a gente vai colocar aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente vai ressaltar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então eu te convido a você trazer mais pessoas para essa live, para mais pessoas serem edificadas, tá bom? Vou convidar aqui, vou trazer a minha convidada especial. Estou chamando aqui, vai chegar, vai acontecer. E vai chamando aí as tuas amigas para estar conosco, tá certo? Bom dia, paz, Michele, tudo bom? Bom dia, Regina. Tudo ótimo, tudo bem? Nosso primeiro encontro, né, desse ano. Isso. Ainda não tínhamos tido a oportunidade de nos falarmos. Muita coisa boa aconteceu no passado, né, final do ano. E estamos aqui esse ano mais uma vez para compartilhar da bondade, do amor de Deus pelas nossas vidas. Falar das coisas do Senhor, né? Muito bom. É verdade. E eu gostaria que você se apresentasse, né? De repente tem pessoas aqui que não te conhecem. Quem é Michele? O que é que Michele faz? Né? Quem é Michele aí na casa? Quais são os filhos? Qual o nome dos filhos? Pode se apresentar, amiga. Fica à vontade. Então, eu quero dar boas-vindas, né, aos nossos amigos que já estão aqui conosco, aqueles que ainda vão entrar. Como a Regina falou, eu sou Michele, moro aqui em Pirassununga, sou casada, acabei de fazer aniversário de casamento fresquinho, 17 anos, está fácil de Parabéns, lembrar, né? parabéns, amiga. Sou casada com o pastor Obel de Andrade e sou mãe de dois filhos lindos, maravilhosos, o Josué com 10 anos e a Luísa com 6 anos. E estamos aqui na cidade de Pirassununga, não é minha cidade natal, o Senhor me trouxe para cá, através do meu casamento, né, que meu marido trabalha aqui, mas estamos aqui fazendo a obra do Senhor e eu até costumo colocar nos meus status que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Em muitos momentos não foi o lugar onde nós gostaríamos de estar, mas foi onde o Senhor nos plantou e aqui nós temos frutificado. Aqui nós temos trabalhado com casais, com noivos, com mulheres, com homens, e o Senhor tem nos ajudado aí a fazer a sua vontade. Amém, amiga. E eu quero lhe parabenizar, né? 17 anos, que bênção, que o Senhor continue, né, colocando a mão, abençoando, nutrindo esse casamento, enchendo da vida dele, porque nos tempos de hoje, não é, a gente celebrar um casamento, né, pautado realmente nos princípios de Deus, realmente é uma grande bênção, né, Michele? Que Verdade. a gente tem visto tantos casamentos, às vezes assim, mal começou, né? Mal as pessoas se casaram, já começam a ter realmente aquelas dificuldades, já pensa logo em se separar. E a gente sabe que casamento não é fácil, casamento é desafiador, não é? A gente está ali aprendendo um com o outro, cada um traz sua bagagem, né? Mas nós não vamos falar sobre casamento, que É, seria. Quem sabe, né? Deus vai nos dar em um livro falando sobre casamento e a gente pode aqui comentar. Hoje a gente está trazendo o efeito das palavras no reino natural, né? E aí, né, pode ser distribuído em qualquer área da nossa vida, né? A gente realmente falar a palavra, né? A gente colocar para fora a palavra de Deus em cada área da nossa vida e a gente pode ver que não são passes de mágica, como muitas pessoas dizem assim, ah, eu vou decretar, a gente até falou isso na live passada, né? Não é só dizer assim, eu decreto em nome de Jesus que tal coisa aconteça, porque Deus não é o gênio da lâmpada, onde a gente esfrega a lâmpada e ele diz aí, o que é que você quer? Não é assim.
né? A gente sabe que existe uma obediência por trás, que nós, enquanto servas do Senhor, precisamos ter, né? Conhecimento da palavra, entendimento que existe uma estação para que as coisas possam realmente acontecer. Como o Michele mesmo falou, tem situações na nossa vida, né? O centro da vontade de Deus é o melhor lugar, mas muitas vezes é o lugar em que a nossa carne não quer estar. Porque vai renunciar, né, às nossas vontades, o nosso querer. Muitas vezes a gente vai estar realmente colocando a nossa carne submissa ao Espírito de Deus. E isso é um exercício, a gente sabe que é bem desafiador. Nós, assim, em algumas áreas a gente vai caminhando, em outras a gente tropeça, outras a gente pede muita força a Deus para permanecer. Então, assim, estamos aqui não como aquelas que nós sabemos de tudo, nós somos muito obedientes a Deus, não. Nós, assim como você que está aqui nos escutando, temos as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas pela misericórdia nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude e também nos use para a glória dele. E aí eu te peço, Michele, que você pode falar aí à vontade, fica à vontade agora para falar aquilo que Deus ministrou no teu coração, tá? Amém. Eu sou apaixonada pelos livros da Joyce Meyer. Meia, né? Uns falam Joyce Meyer, Joyce Meyer, mas eu não tinha ainda tido contato com esse livro. Eu até consegui ele físico, né? Que você postou em PDF, mas eu consegui ele físico com uma amiga. E realmente esse livro é maravilhoso. Mas o capítulo 2 ele vai nos levar a uma reflexão, porque assim, a gente vai falar do reino natural. E natural é algo assim que nós estamos acostumados a viver. Faz parte da nossa vida natural, humana. E quando nós olhamos assim, o título, o efeito das palavras no reino, leva-nos a refletir, será realmente que há uma importância naquilo que eu falo? Será que isso vai fazer alguma diferença? Então, esse capítulo vai nos levar a parar, porque quando a gente começa a pensar naquilo que a gente faz, a gente começa a refletir e reconhecer o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, porque se a gente for, quando a gente acorda, né, é natural. Acorda, toma café, escova os dentes, vai trabalhar, leva os filhos, é natural. Então, as coisas acontecem naturalmente, a gente não percebe quais as consequências, muitas vezes, daquilo que nós estamos vivendo. E aqui vai falar especificamente sobre palavras. Quando a gente pensa em palavras, e a gente vai falar de reino, então fala, né, o efeito das palavras no reino natural. O que é um efeito? É um resultado. O efeito, qual o efeito de algo que eu fiz? É um resultado daquilo que eu estou fazendo, uma consequência. Então, as consequências das palavras no reino natural. E quando a gente pensa de reino, o reino é o quê? É uma ordem de classificação. Então, existem reinos. Reino, como a gente está falando sobre a questão cristã, nós reconhecemos que existe o reino natural e o reino espiritual. Embora as palavras não sejam algo palpável, mas ela traz uma consequência direta na nossa vida natural. E aí eu quero trazer que as palavras, elas são como sementes. Então, é algo que nós estamos usando, nós estamos plantando e depois nós vamos colher, né? Mas vamos estar falando isso mais para frente. Então, como que a gente usa as sementes na nossa vida? Através das nossas atitudes, através das nossas palavras e através dos nossos pensamentos. E aí, hoje nós vamos ver como usar as nossas palavras e entender que elas trazem um efeito na nossa vida natural. Embora não é algo que a gente esteja... Porque no reino natural a gente fala muito de coisa que a gente vê, que a gente apalpa, né? Porque está no nosso mundo físico. Mas existe um reino espiritual que nós vivemos todos os dias, às vezes sem perceber que esse reino espiritual influi na nossa vida natural também. E as palavras, ela tem um local nesse reino espiritual, que a gente pode usá-la
para a bênção como para a maldição. E só recapitulando, né, o que foi falado no capítulo anterior, fala sobre aprendendo a falar a linguagem de Deus. Nós que somos pais, os nossos filhos, a gente não senta e fica falando, ensinando o alfabeto para eles. Eles aprendem naturalmente com a convivência dos pais. Por isso que é tão importante os pais conversarem com os filhos. Porque à medida que a gente vai conversando, eles vão aprendendo a nossa linguagem. Não seria muito estranho, nós que somos brasileiros, de repente nós temos o convívio com nossos filhos e eles estão aprendendo diariamente conosco. E aí, de repente, a primeira palavra que eles falam é dad, father, mother. A gente leva um susto, porque não é essa linguagem que nós comunicamos diariamente. O que eu quero trazer com isso? Para nós falarmos a linguagem de Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Como nós vamos conhecer e aprender a linguagem do nosso Pai? Através da sua palavra. A palavra do Senhor é a linguagem do céu. A palavra de Deus é a sua linguagem para nós. Então, como nós vamos falar aqui de palavra, né, o efeito das palavras no reino de Deus, e como nós já aprendemos na semana passada, como alinhar a nossa linguagem com a linguagem do Pai, nós precisamos trazer hoje para nós o quê? Eu preciso aprender a linguagem de Deus. Eu preciso pensar e refletir. Será que eu estou refletindo a linguagem do Pai? Será que eu estou falando aquilo que agrada a Deus? Será que a minha linguagem, que as minhas palavras estão alinhadas com a palavra do Pai? Ah, mas nós estamos falando de coisas naturais, mas tudo é palavra, tudo é espiritual? Sim, porque o reino espiritual, ele anda equiparado ao reino natural. Não tem como eu falar no natural coisas negativas e alcançar coisas positivas. Isso não tem como acontecer. Então, como a Regina falou assim, deu aqui a sua introdução, ela falou sobre o versículo de Romanos, que está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que realmente é a introdução desse capítulo. O que a autora está falando aqui, o que o apóstolo Paulo quis colocar? Que com a nossa boca confessa, nós confessamos com a nossa boca aquilo que nós cremos no nosso coração. É por isso que aquela frase que você destacou foi algo que também me chamou a atenção. Porque, gente, aquilo que a gente fala não é uma confissão para Deus. Por quê? Porque Deus já conhece o nosso coração. É verdade. Embora, né, que tem até um versículo, ainda palavras não saem da nossa boca e ele já conhece. E é preciso nós falarmos. Mas vamos trazer uma reflexão para nós nesta manhã de que nós não enganamos a Deus. Não tem como eu falar algo assim, eu vou falar isso aqui só para agradar a Deus, mas no fundo, não é essa a minha intenção, não é isso que eu penso, não é isso que eu creio. Então, quando nós confessamos, a boca, tem até um versículo, né, em Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então, o apóstolo Paulo aqui coloca em Romanos 10, se com a tua boca confessares e em seu coração creres. Então, quando eu confesso a palavra, não é uma mera repetição. Para que as coisas no reino natural, elas aconteçam, primeiro ela se move no espiritual. E aí ela traz o efeito no natural. Mas para que isso aconteça, eu preciso trabalhar a minha fé. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. Não é eu pegar um versículo, né, e falar assim, olha, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não é um mantra. É uma crença. Eu acredito, eu tenho fé que o Senhor, Ele é meu pastor, nada me faltará.
como diz o hino que a Regina colocou aqui no início, que ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas eu acredito nisso. Se eu acredito nisso, então eu tenho paz no meu coração, em meio às circunstâncias que eu estou vivendo, de que Deus está cuidando de tudo para mim. Então, não é uma mera falação. O crente, ele não fala assim, ele não solta assim, e fala a palavra só por uma repetição. Eu creio, porque ela é a palavra de Deus para a minha vida. E, Michele, uma coisa interessante também, você falando aí, veio à minha mente. E se você não crê? E se a sua crença realmente não estiver naquilo que está, assim, colocada na palavra, você precisa fazer o quê? Escutar a palavra. Não é porque... Como é que eu vou nutrir a minha fé? Né? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou me sentindo fraca espiritualmente, se eu não estou conseguindo crer naquilo que eu estou lendo até na palavra, né? Porque existem fases na nossa vida, até na nossa vida cristã mesmo, em que às vezes a gente fica assim tão... Poxa, isso aqui eu já orei tanto, já busquei tanto e não acontece nada na minha vida, né? Pode ser que alguém que esteja aí escutando a gente esteja dizendo assim, Regina, eu já por muito tempo, eu já acreditei, mas nada aconteceu, né? Existem muitas pessoas que às vezes estão frustradas na fé, né? Mas aí a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E ela é digna de toda confiança. Então, se você está se sentindo hoje frágil, né, fraco na fé, então o que é que você precisa fazer? Escutar a palavra de Deus. Você vai ler e você vai escutar pessoas ministrando sobre a palavra e você pedir ao Espírito Santo, olha, fale comigo, me faça crer novamente, ou me faça realmente brotar esse sentimento, essa crença realmente de que isso é verdadeiro e isso vai acontecer na minha vida também. Levando em consideração, né, porque às vezes nós somos muito... nós somos muito... Queremos tudo muito rápido, né? Nós estamos vivendo uma geração em que nós estamos inclusos nessa geração da tecnologia, de tudo é para ontem. Ah, já era para ter acontecido, não aconteceu nada, e aí? Não é? Mas existe o tempo de Deus na nossa vida. Que Deus nos dê graça e nos dê direção para a gente suportar os tempos da espera e das podas de Deus na nossa vida. Não é? Então, assim, foi isso que veio na minha mente. Foi nada que eu tinha separado aqui, mas Deus sabe por quê, né, Michele? Então, Regina, como nós falamos, né, que para nós falarmos a linguagem de Deus, realmente nós precisamos conhecer a sua palavra. Como eu vou saber o que Deus quer, o que Deus tem para a minha vida, quais são as promessas dele para a minha vida, se eu não conheço, se eu não tenho conhecimento daquilo? E você estava falando sobre o tempo, e no início da live nós colocamos que as palavras são como sementes. E aí eu pergunto, a semente você planta hoje, amanhã ela já deu fruto? Há um tempo. E nós temos essa tendência, né? E está cada dia mais nós querendo que as coisas se resolvam muito rapidamente, né? E nós temos essa dificuldade de esperar acontecer. Então, o que acontece? Eu posso estar proferindo uma palavra de Deus para a minha vida, dizendo, não somente uma repetição, e não somente uma declaração, vou ser muito repetitiva nisso, não só uma repetição, dizendo, não, eu vou conseguir só na mente, uma autoajuda, não. É repetir com fé aquilo que a palavra declara sobre a minha vida. Só que eu não vejo aquilo acontecer. Então, o que eu faço? Eu desisto. E aí eu começo a falar negativamente. O que vai acontecer com aquela semente? É como se eu tivesse plantado e eu vou ali e olho, não deu, não saiu nenhum brotinho. Então, eu vou lá e cavo para ver como está a semente. Eu cavo e falo, será como é que está essa semente? Então, vai começar todo o processo novamente. Então, eu preciso esperar o tempo daquela semente florescer. Lembrando que cada plantação há um tempo. Tem coisas que florescem mais rápido, tem coisas que levam mais tempo.
A árvore cresce muito e depois nasce a flor, depois dá o fruto. Então, realmente, a gente tem que olhar para as nossas palavras, olhar para a nossa vida e falar assim, não, Deus prometeu, eu vou continuar crendo e eu vou continuar proferindo essa palavra sobre a minha vida, que pelo tempo de Deus ela vai florescer. E por que que é importante declarar a palavra com fé? Porque a palavra de Deus, eu não lembro agora o versículo, eu sei que em Isaías diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é como uma flecha. Depois que ela é lançada, ela tem um alvo a alcançar. E o alvo a alcançar é aquilo para o qual ela está sendo declarada. Se ela está sendo declarada sobre a minha vida, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi decretada. E aí é realmente o que a Joyce Meyer coloca aqui sobre proclamando o decreto de Deus. A palavra de Deus é o seu decreto. Né? O crente, quando ele declara a palavra de Deus com a sua boca e o coração cheio de fé, vamos bater nessa tecla. Como que está a sua fé nesta manhã? Você está falando por falar ou você está crendo que aquilo vai acontecer? Então, quando o crente declara a palavra, que é o decreto de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre as pessoas, sobre coisas que estão acontecendo na sua vida, com o coração cheio de fé, essas palavras, olha que poderoso que a Joyce Meyer coloca aqui. Quando você declara a palavra com o coração cheio de fé, essa palavra vai estabelecer a ordem de Deus na sua vida. O que vai acontecer na sua vida é aquilo que Deus ordenou. É a ordem de Deus para a sua vida. E Ele vai começando a colocar no lugar. Você que está aqui lembra como foi o início da criação? Deus foi colocando ordem naquilo que não tinha forma, naquilo que não tinha vida. E Ele foi colocando, haja luz. E a luz apareceu. Agora haja separação disso e daquilo. Eu não sei como hoje possa estar a sua vida. E você às vezes olha e fala assim, mas está tudo fora do lugar. Eu não estou entendendo nada. Parece que o meu casamento, parece que a minha vida, parece que os meus filhos, as coisas não estão caminhando na ordem certa. Eu quero te dizer nesta manhã, a palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus traz ordem para as nossas vidas. Então, basta apenas como que você está se colocando diante dessa situação que você está vivendo. Nós temos duas opções que aí vem o outro subtópico. A nossa escolha. Deus tem um plano, mas a escolha é minha. Qual tem sido a nossa escolha diante da circunstância que nós estamos vivendo? Nós cruzamos os braços e pensamos, não, é assim mesmo. Não tem mais jeito. Como a Regina falou assim, nós não acreditamos mais porque o tempo já passou. Já faz tempo que eu estou nessa situação. Ou nós temos a escolha de dizer não. A palavra de Deus para a minha vida é essa. E eu começo a declarar. E eu começo a orar. E eu começo a crer naquilo. Não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E Deus não é homem para que minta a respeito daquilo que Ele falou para nós. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer e eu preciso declarar esta palavra sobre a minha vida. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, a respeito, Deus falando para o povo de Israel, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Você já perguntou a Deus qual é o plano que Ele tem para a sua vida? Qual é o plano que Ele tem para os seus filhos? Qual é o plano que Ele tem para a sua família? Você já perguntou para Deus? Ele diz. Eu ouvi uma ministração de uma educadora, né, de uma pastora, a missionária,
agora eu até esqueci o nome dela, mas ela falando que um dia ela perguntou para Deus, Senhor, o que eu sou no teu reino? Qual é a minha posição no teu reino? Porque às vezes a gente faz mil e uma coisas, porque a gente quer fazer o que a irmã faz, eu quero fazer o que a Regina faz. Ah, eu quero ter também um programa aqui no Instagram, né? A Regina é Café com Propósito. Ah, eu quero fazer alguma coisa assim também. Essa é a tua chamada? Essa é a tua posição no reino? Então a gente precisa conhecer, porque Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. E ele tem um plano especial e maravilhoso. Inclusive, Michelle, eu achei tão engraçado você falar isso agora, porque geralmente as coisas de Deus, né, Michelle? Eu não sei se acontece contigo, a gente não procura. A gente não Não. procura, tipo assim, Senhor, eu vou fazer um café com propósito, né? A palavra de Deus e tudo mais, né? Mas assim, aquela coisa totalmente despretensiosa, né? Enfim. E aí foi acontecendo, e aí fui chamando as amigas de Jesus, você uma delas, né? E aí o Senhor foi fazendo. Esses dias, Michele, vou confessar a você que eu falei com o Senhor, Senhor, será que eu devo continuar com esse café com propósito? Por quê? Tem tanta gente que fala da tua palavra com tanta propriedade, né? Pessoas tão profundas na palavra. As meninas que eu convido são uma bênção. Mas eu fico pensando, Senhor, será que é para eu continuar? Será que realmente eu devo dar continuidade, né? E aí eu fiquei, né, caladinha aqui, só eu e Deus. Quando foi a live passada, uma pessoa chegou e deu um testemunho dizendo que foi assim, as pessoas que estavam lá, inclusive Carlinha também foi muito usada por Deus. E Deus realmente dizia que ele está nesse propósito, ele quer que você permaneça nesse propósito. Meu Deus, Glória a que coisa, né? Deus. A gente no secreto ali falando com o Senhor e até nem imagina que ele vai responder assim, às vezes tão, né? E o Senhor vai e fala. E outras situações, circunstâncias também, que assim a gente vê quando as coisas vêm de Deus, elas fluem. A gente não precisa forçar, né? Vai fluindo, vai acontecendo. Você não, eu não quero isso aqui, eu desejo, Senhor, muito isso aqui. Tem coisas que a gente deseja muito, sim. E às vezes nem acontece, né? Nem acontece. Às vezes deseja tanto uma coisa e aquilo ali não vai, não prospera. E você faz, Senhor, mas eu fiz tudo certinho. Eu segui os passos que eu deveria seguir e não aconteceu. Mas é porque essa pastora aí, essa missionária que falou essa frase, ela foi muito feliz. Porque eu acho que é uma frase, é uma oração que a gente deve fazer ao Senhor. Qual é a minha posição no teu reino, Senhor? Porque às vezes a gente quer a posição que a gente admira, que a gente acha bonito, né? Que a gente, assim, poxa, eu fui tão edificada por Michele. Michele falou uma palavra tão poderosa. Eu quero ser como Michele. Eu quero trabalhar com casais como Michele. Mas às vezes Deus tem um chamado completamente diferente para você, não é? E a gente, assim, se colocar também nessa posição, Senhor, qual é? E depois que ele disser qual é, a gente aceitar e buscar, porque às vezes a gente até escuta, viu, Michele? Mas às vezes a gente dá, não, Senhor, isso aqui eu não quero não, né? Mas enfim, continua, amiga. Pois é. E aí só que, como nós estamos falando de reino natural e o reino espiritual caminha junto, há o reino das trevas. Será que Satanás, ele quer que o plano de Deus se cumpra na nossa vida? De maneira nenhuma. Porque o plano de Deus para nós é exatamente isso que está acontecendo aqui. É cada uma de nós ser usadas no chamado que Deus tem para edificar outras vidas, para resgatar aqueles que estão no reino das trevas para o reino da luz. É como aqui o versículo de Romanos capítulo 10, quando a gente confessa que crê em Jesus Cristo, nós estamos dizendo para o reino espiritual, o meu Senhor agora é Jesus. Eu não sirvo mais a Satanás. Então, por isso que é importante da declaração. Jesus, eu te aceito como Salvador. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Eu creio nas tuas promessas, eu tomo posse das tuas promessas para a minha vida. Porque Deus tem esse plano, mas o que que Satanás quer? E aí tem um livro da Joyce Meyer que é maravilhoso, que fala
campo de batalha, que é a mente. A mente, o campo de batalha. O que que Satanás faz? Ele trabalha e fala, você, Regina, Café com Propósito, Michele, você vai falar sobre o efeito das palavras, mas você não entende, você nem usa, né? Você nem tem vigiado nessa parte. E ele é acusador desde o Éden. O que que ele fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1? Deus tinha, né, dado uma palavra, dado um decreto para que o homem cumprisse, né? Olha, daquela árvore você não toca, porque no dia que você tocar, comer daquele fruto, certamente você morrerá. Então, havia um decreto, havia uma ordem para aquele casal. E aí, a serpente, Satanás, né, lá ali, usando a serpente, ele fala para Eva e ele distorce a palavra de Deus, o decreto de Deus. Da mesma maneira que ele enganou Eva, ele fala mentiras a respeito do plano de Deus para a minha vida, para a sua família, para para a igreja. Ele quer parar o avanço. Então, como é que ele faz? Ele distorce realmente a palavra de Deus, ele muda. E aí, nós temos, novamente, eu vou falar, nós temos essa escolha. Eu vou crer no decreto de Deus pela minha vida, ou eu vou crer nas mentiras de Satanás. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos, Eva deu ouvido e falou assim, é mesmo? Ah, e aí ela começou a pensar, é mesmo, né? Será que é isso mesmo que vai acontecer? E às vezes a gente pensa, Satanás ele lança aquela semente no nosso pensamento, aquela voz, e fala, será que você vai conseguir mesmo? Ai, né? Aí já começa, eu já me frustrei outras vezes, eu não sei se vai dar certo não, será que realmente eu tenho... Será que é isso que vai acontecer? Ah, meus filhos, será que vai... Já orei tanto, já falei, será que isso vai acontecer? Porque então a gente tá falando a linguagem de Satanás e não a linguagem de Deus. Porque nós não estamos nos posicionando e crendo naquilo que a palavra diz. E tem uma coisa assim, eu me lembrei agora, por que existem tantos congressos para mulheres, minha gente? Por que será? Porque nós realmente temos essa fragilidade no escutar, né? Muitas vezes a gente escuta coisas que não convém, né? Às vezes a gente fica ou naquela criticidade, né? Ou naquela incredulidade, ou naquele mundo totalmente natural, sem levar em consideração o mundo espiritual. Às vezes a gente está tão Marta, né? Às vezes a gente está tão assim, com tanta coisa acontecendo na nossa vida, que a gente não para tempo com Deus. A gente não se torna muitas vezes ali a Maria que Deus quer de nós, né? A gente está... Mas aí a palavra do Senhor nos diz, Marta, Marta, só uma coisa te é necessária. Né? E essa coisa que é tão necessária, que é a presença de Deus, que é a busca de Deus, a gente simplesmente vai, né, se afastando, porque é muita coisa, é muita demanda, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, não é? Se eu não fizer, ninguém faz. Não é aquela mulher multitarefas, que durante muito tempo eu até imaginava que ser multitarefas era muito bom. E era algo que realmente, olha, a mulher, eu sei, porque a mulher, ela faz tanta coisa ao mesmo tempo, mas hoje, né, os estudos mostram, revelam que ser multitarefas é prejudicial. Quantas mulheres estão aí com depressão? Quantas mulheres estão aí com ansiedade? Porque elas não vão dar, porque, gente, ninguém vai dar conta de tudo, não. Isso aí é uma ilusão. Você não vai dar conta de tudo todo dia, não. Tem dia que você vai priorizar algumas coisas. Eu vou limpar algumas partes da minha casa num dia. Eu vou dar mais atenção, quem tem mais de um filho, né, Michelle, seu caso. Eu vou dar mais atenção a um filho hoje. Amanhã eu vou dar mais atenção ao outro. Porque a mulher se esgota. Ela não vai dar conta, ela vai se frustrar, não é? E no final das contas ela não vai conseguir o objetivo que ela deseja. Então, assim, o Senhor, ele é tão maravilhoso conosco, ele diz, né? Você tem 6 dias para trabalhar.
mas no sétimo dia você descansa, porque nós não somos burros de carga, minha gente. A gente precisa parar, a gente precisa descansar. E como tem sido difícil descansar, né? Às vezes a gente tá ali deitado, mas a cabeça tá o tempo todo trabalhando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, meu Deus do céu, amanhã é isso, amanhã é aquilo. E assim, a gente precisa descansar no Senhor, né? Como muitas vezes é difícil isso pra gente. Vai. Regina, e exatamente, né? Você tocou num ponto que Deus, ele fez a mulher diferente do homem. Nós temos essa questão emocional muito aguçada. E é por isso que nós vemos assim tantas, né? Existem homens também, né? Mas eu queria pegar essa parte de tantas. Esse exemplo de Maria, de ela ter essa necessidade de estar aos pés, é uma necessidade que nós temos, não só mulheres, mas como homens também, e para seguir com as suas demandas diárias. Gente, o dia é diferente quando a gente para aos pés de Jesus pela manhã e procura ouvir a sua direção para o nosso dia. E eu falo, eu gosto do meu devocional pela manhã, mas às vezes não dá aquela correria e, nossa, meu marido agora está operado justamente essa semana e eu saio para levar as crianças para a escola, leva ele para fisioterapia, volta. Então, de manhã tem sido difícil. E às vezes você passa assim, 1, 2, 3 dias, você não faz seu devocional, não para o teu tempo assim de descanso espiritual para você repor as suas energias e você se sente sobrecarregada realmente. Então, como nós falamos no início, como que você vai falar a linguagem do seu Deus se você não tem tempo de conversa com Ele? Se você não tem um encontro, uma conversa, um diálogo, porque a oração realmente é um diálogo, embora muitas vezes faça da oração, muitas pessoas façam da oração um monólogo. Deus, eu quero, tô aqui, eu quero, faz, acabou, em nome de Jesus, amém. Gente, o devocional é um diálogo. Pare para ouvir o Senhor, pare, porque várias vezes e muitas vezes ele fala ao nosso coração, né? A gente escuta realmente a voz do Senhor, nos dando uma direção, e na maioria das vezes a direção que ele nos dá é essa aqui, ó, a sua palavra. Quantas vezes nós nos ajoelhamos na presença do Senhor e ele nos dá a sua palavra escrita, sua palavra declarada, um versículo, uma palavra, e você fica com aquilo ali como uma direção para o seu dia. E aí você começa a confessar aquela palavra, porque você crê que foi Deus que colocou aquilo no teu coração, e aquilo acontece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela continua transformando, ela continua libertando, ela continua fazendo. Porque a palavra, ela move o reino espiritual para que aquilo tenha um efeito no natural. E eu preciso crer nisso. E há um mito, né, onde as pessoas, né, eu já ouvi dizer algumas pessoas dizerem assim, ai, mas se eu orar em voz alta, Satanás vai ouvir e vai impedir o plano de Deus sobre a minha vida. Eu já ouvi pessoas dizer, não, eu gosto de orar baixinho, eu nem falo para Satanás não ouvir, né? Talvez, às vezes, até baseado naquela passagem de Daniel que ele orava e as orações dele foram impedidas porque houve guerra no céu. Tá vendo como há uma luta no reino espiritual? Mas aquilo ali foi algo que aconteceu com um propósito, mas no tempo de Deus, ele mandou um anjo que interviu naquela batalha e aconteceu. E sabe o que acontece? O versículo seguinte diz, Daniel, meu filho amado, no princípio das tuas palavras eu ouvi, mas houve guerra. Mas quem venceu? Então, gente, nós não temos que temer, não. Precisa haver confissão. Há coisas que nós precisamos chegar e falar. Eu já ouvi situações de irmãs contando experiência que Deus deu a direção de falar assim, ó, vai lá no teu quarto e declara. E ora. E confessa, e expulsa, e faz. Então, a gente não tem que temer, a gente tem que falar. Porque quando a gente fala, é através da palavra, da declaração da palavra com fé, que as coisas se movem no reino espiritual e se tornam realidade no reino natural. Deus vai te dar a direção aí daquilo que você precisa declarar. Declarar. Porque não foi assim que no Salmo 33 também fala muito isso, que através da palavra
os mundos foram formados. Então, Deus não foi assim no pensamento. Deus não pensou e fez assim, a luz apareceu. Ele declarou, haja luz. Haja. Então, a gente precisa quebrar esse mito e ficar pensando, não, eu preciso falar. Eu preciso pegar a palavra, se Deus me deu uma direção, eu preciso declarar essa palavra na minha casa. Eu acho, às vezes eu faço isso, às vezes Deus me dá uma direção, uma palavra, eu escrevo versículos. E se foi para os meus filhos, eu coloco grudadinho lá no guarda-roupa do Josué. Também faço isso. Eu coloco, às vezes, no espelho do meu banheiro. Se o pessoal vai passar aqui, eu vou declarar a palavra aqui. E eu escrevo aquele versículo como uma palavra. Tem um versículo aí em Abacuque. Eu estou com um amigo aqui cuidando da minha casa. E aí eu escrevo o versículo e falo, olha, Deus deu essa direção. E eu olho para aquele versículo, aí tem lá em Abacuque que fala assim, escreve a visão que eu estou te dando, para que todos que passem até correndo possam ler e ver. Se Deus está dizendo, está te dando uma palavra diretiva para a tua família, para a tua vida, escreve. Escreve toda vez quando você acordar, você leia aquela palavra, creia naquela palavra e declara aquela palavra para a sua vida. E aquilo ali vai começar a se mover sobre a sua vida. E aqui a Joyce Meyer coloca uma frase aqui que eu separei, que ela disse assim, ó, algumas pessoas estão tentando viver nas bênçãos do Senhor enquanto ainda falam como o diabo. Difícil, né? É forte isso. Mas às vezes o que eu estou falando dentro da minha casa? O que eu estou falando para mim? O que eu estou crendo? Não, mas eu quero a bênção. Eu quero chegar ali. Mas eu estou crendo naquilo, eu estou falando aquilo. Às vezes eu estou declarando as palavras do inimigo na minha vida, né? Então, como que isso acontece? Falar, minha vida é assim mesmo, nada dá certo. Sempre eu tento, e aí quando eu estou quase conseguindo, alguma coisa dá errado. Ah, meu filho, ô menino teimoso, sai daqui, menino, você é muito mal criado. Para de teimosia. Embora as circunstâncias, aí vai entrar nessa questão que nós vamos entrar agora, né? Faça como Deus faz. Embora as circunstâncias digam não, mas não é aquilo que a palavra diz sobre mim. Aquela circunstância ali me leva a crer nisso. Mas se eu creio na palavra, eu vou viver o que Deus planejou para mim. Como que isso acontece? Aí a Joyce até coloca aqui. Se um amigo, você está doente, um amigo chega para você e diz assim, você está doente? Você vai dizer, não, eu estou doente, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Eu estou doente, estou passando por uma enfermidade, mas eu creio que dias melhores virão. É isso. É você saber da sua realidade, mas você declarar algo que Deus pode fazer na sua vida. E algo maravilhoso que esse versículo que ela colocou aqui, que eu amo, Romanos 4, capítulo 17, capítulo 4, versículo 17, Romanos, né? Estou aqui em João. Que ele vai falar sobre o exemplo de Abraão. E aí a gente vai fechar, né, com essa meditação, porque o nosso Deus, ele chama a existência, ele traz à existência as coisas que não existem. E como que ele faz isso? Pela sua palavra. Eu lembro que lá o centurião, quando vai conversar com Jesus, e ele pede para que cure o seu servo, aí Jesus fala assim, eu vou lá na tua casa. Jesus dá a entender que vai lá. Ele falou, não, basta uma palavra e o meu criado sarará. Gente, que fé! Que fé! Nós podemos alcançar a fé desse centurião nesta manhã. Senhor, eu creio na palavra que o Senhor já decretou para a minha vida, que vai acontecer. E quando ele chegou lá, o criado dele estava curado. Mas aqui a gente está falando de Abraão. Ai, gente, por isso que ele é o pai da fé, né? Que homem de fé.
Nós devemos falar das coisas que ele nos promete na sua palavra como se já existissem. Você pode pegar isso nessa manhã para você? Você não está vendo no reino natural, mas no reino espiritual já aconteceu. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, no natural, a palavra dele já tinha sido declarada no espiritual, mas ela estava se movendo. E não foi assim como nós falamos no início, né, Regina? Não foi assim, Deus falou hoje, ontem, amanhã, Sara engravidou e daqui 9 meses ela teve um filho, gente. Teve todo um processo. Mas aqui no versículo 18, eu sou apaixonada por essa meditação aqui do capítulo 4. Aleluia! Que Deus chama à existência as coisas que não existem. Aí fala de Abraão. Abraão esperando contra a esperança. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a prova das coisas que não existem. Não existe, mas Deus falou. Existe lá no futuro, não existe agora aqui no presente, onde que eu estou vendo. Mas no futuro já existe. Então ele esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Aí o 19, gente, vamos pegar isso nessa manhã. E sem enfraquecer na fé. É esse ponto aí que o inimigo, ele tenta enfraquecer a nossa fé, porque às vezes demora. Mas nós não podemos enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo, já envelhecido de 100 anos, e a idade de Sara avançada, não duvidou. Satanás, ele lança a incredulidade no nosso coração. Ele fez Eva duvidar. Ué, é assim que Deus disse? Aí ele lança. Joga por terra nesta manhã toda a incredulidade do teu coração sobre aquilo que Deus já decretou para a tua vida. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, esperando a promessa se cumprir. Glória a Deus. Nesta manhã, escolha crer nas promessas de Deus. Embora a situação, a circunstância que você esteja vivendo é desanimadora, como foi para Abraão. 100 anos, Sara nem menstruava mais, já nem tinha condições, já nem tinha força. Mas quem fez a promessa? Mente? Não. E ele se fortalecia a cada dia, crendo naquela promessa. Deus falou comigo, Deus vai cumprir. Aleluia, glórias a Deus. Lembrando que, nossa, as palavras, quando nós nos apropriamos das palavras e confessamos em nossa vida, isso passa a ser um estilo de vida. Aquilo agora vai ser, não. E isso acontecia muito comigo. Eu tenho um temperamento, né, melancólico. Oh, meu Deus, acho que é melancólico, fleumático, é todo o temperamento frio. Então, eu tinha muito essa tendência, meu Deus, e eu, sabe, mas é assim. E até um dia que eu tive uma aula, né, no curso do Casados para Sempre, fala muito sobre as palavras como sementes, né? E eu identifiquei essa minha falha. E eu acabava acreditando nas mentiras de Satanás. Mas no momento em que... É por isso que fala aqui, ó. Isso aqui veio trazer um pensamento para nós, que as palavras, elas trazem um efeito para a nossa vida. No momento que você tem esse entendimento, não, opa, aquilo que eu falo vai ter um resultado. Aquilo que eu falo, eu estou plantando e um dia eu vou colher. Então, no momento que você tem essa percepção, você fala, não, peraí, já joga por terra aquilo que você... Senhor, me perdoa por esse pensamento errado, me perdoa por essa palavra que eu lancei, e eu tomo posse das tuas palavras para a minha vida. Porque, gente, as palavras, elas movem o reino espiritual e se tornam a realidade no reino natural. Então, esse entendimento hoje traz para nós uma reflexão.
que está saindo da minha boca? Se está saindo da minha boca é porque eu estou acreditando naquilo. E no que você está crendo nessa manhã? Que você, que nós, né, que nós possamos fazer como Maria, que se lançou aos pés de Jesus para aprender com ele, receber dele todo o ensinamento. Nós precisamos diariamente buscar do Senhor. Senhor, qual é a tua palavra para mim? Qual é a tua direção para mim? Qual é o teu plano? Quais são os teus projetos? Porque quando Deus fala, ele nunca vai falar algo para nós que é muito fácil de você entender. E quando você vê o plano de Deus para a sua vida, você olha e pensa assim, mas é tão impossível chegar lá. Eu vou conseguir. É isso que Deus tem para mim? Porque sabe por quê? Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus para nós são maiores e melhores. E às vezes nós não conseguimos crer, porque realmente nós estamos vivendo, nós estamos aqui no reino natural, é com dificuldade mesmo. É, porque nós somos carnais, nós somos pecadores, e nós vamos lutar primeiro contra a nossa carne, depois contra Satanás. Mas, gente, aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Então, eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, faz-me andar altaneiramente. Eu quero estar acima desses problemas, acima dessas circunstâncias. Eu quero olhar além, dá-me a tua visão. Eu quero olhar para o alvo, eu quero olhar para as promessas, porque era assim que Abraão vivia, crendo nas promessas, olhando para as promessas. Não olha para o lado, não. Pedro, quando viu Jesus vindo até ele, no meio daquela tempestade, ele se assustou. Meu Deus, é um fantasma. É um fantasma. Aí Jesus falou, não, não temas, sou eu que estou aqui. Aí Pedro falou, Senhor, ele, né, todo intrépido, corajoso, né, aquele discípulo sanguíneo, acredito, né, e fala, eu vou. Eu estou olhando para Jesus. Senhor, se és tu, faz-me andar por cima das águas. E Jesus falou, vem, Pedro. E Pedro, olhando para Jesus, caminhou sobre as águas. Mas sabe o que aconteceu? No meio do caminho, ele sentiu o vento, ele sentiu as ondas, ele temeu e começou a afundar. E Jesus levantou e trouxe ele novamente para cima. O que eu quero dizer para nós? Para nós prosseguirmos fazendo o reino espiritual acontecer no reino natural, eu preciso olhar para as promessas de Deus e crer e profetizar isso para a minha vida. Amém, amiga. Que Amém. palavra poderosa. E assim, a palavra escrita de Deus, ela é um decreto, né? É um decreto formal, né? Quando um crente declara essa palavra com a sua boca, com o coração cheio de fé, as suas palavras são pronunciadas para estabelecer a ordem de Deus em sua vida, que foi isso que você falou logo no início, né? Quando o decreto real é proclamado, as coisas começam a mudar, mas como nós falamos, não instantaneamente, mas no tempo e na estação de Deus, precisamos ser perseverantes, precisamos realmente ter esse encontro realmente com Deus, porque assim, ontem eu estava na igreja e teve uma frase assim que me tocou profundamente o meu coração, que eu disse, meu Deus, isso é verdade. O pastor falou o seguinte, que a religião, ela traz orgulho para nós, mas o evangelho, ele nos humilha. Por que ele nos humilha? Porque a gente vê o quão fraco, quão pecador, quão necessitado de Deus nós somos. A religião não. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou lendo a tua palavra. Senhor, olha só, eu estou aqui na tua presença. E aí, você não vai escutar o que eu estou falando? Você não vai mover o sobrenatural ao meu favor, né? Mas o evangelho, como você falou aí, Pedro, né? Ele afundou, né? E ele viu a necessidade que ele tinha de Deus ali para segurar o braço dele, para erguer ele, né? Não é uma religião, nós precisamos viver o evangelho, né? O evangelho de verdade, né? De realmente conheço esse Deus, sei sim que ele tem os seus propósitos, sei sim que ele quer o melhor para mim, porque, gente, nada melhor do que o Salmo 139, que eu sou apaixonada por ele.
13:16 diz o seguinte, né? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, será que Deus não tem um plano maravilhoso para esse ser que somos nós, que fomos formados de uma forma assombrosamente maravilhosa, não é? Então, realmente, que possamos escutar realmente a voz do Senhor, que possamos nos fortalecer, assim como Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. Porque como é que Abraão se fortalecia? Ele dava glória a Deus, ele adorava a Deus. A adoração era um estilo de vida na vida de Abraão. A fé, ela vinha realmente porque ele era um homem que exercitava a sua fé. Não é? Ele realmente obedecia. Porque assim, imagine o Senhor falando conosco, aí ele pede para a gente obedecer uma coisa, a gente obedece, daqui a pouco vem outra situação, aí a gente vai obedecendo, a gente vai subindo os degraus e a nossa fé é fortalecida. Mas o Senhor vai falando conosco, Senhor, isso eu não vou fazer. Aí fala de novo, Senhor, eu não quero. Né? Aí vai aquela incredulidade, vai tomando conta. Né? Porque a gente não vai vivendo o que Deus está propondo para a gente viver. Né? Como a gente precisa realmente do Senhor. Como a gente precisa deixar toda a religiosidade de lado e viver o verdadeiro evangelho, que nos humilha, né? Nos humilha para dizer, olha, você é essa pessoa que precisa de mim, mas eu estou aqui para te socorrer, para te ajudar. Eu tenho um plano de paz, não de mal, para trazer aquilo que você deseja. Né? Então, assim, que o Senhor possa nos ajudar, né? Nesse desafio que é viver essa vida aqui na Terra, onde a gente possa realmente profetizar, obedecer, acreditar, né? Que o Senhor tem ao seu tempo aquilo que Ele quer para nós, não é, Michele? E eu quero agradecer pela sua vida, agradecer pelo que você trouxe aqui, porque realmente foi poderoso. Cada palavra que você colocou aqui, né? Eu tenho certeza que foi o Senhor que foi te direcionando. E eu queria muito, Michele, que você fizesse uma oração para que Deus pudesse realmente falar conosco, né? Ele sempre quer falar conosco, mas assim, que a gente pudesse realmente ter esse entendimento do que a gente fala aqui no mundo natural, ele realmente respalda o mundo espiritual. E o Senhor, Ele quer coisas boas para nós, né? Ele quer realmente do seu bom tesouro, né? Ele quer dispensar coisas boas para os seus filhos, mas que a gente não seja esse que impede das coisas de Deus acontecerem nas nossas vidas por conta da nossa incredulidade, ou por conta da nossa criticidade, ou por conta do nosso orgulho, ou qualquer outra coisa que venha nos afastar da vontade de Deus para nós. Amém. Vamos orar assim, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus bendito, na tua presença, nós queremos te agradecer nesta manhã por esta rica oportunidade de ter esse entendimento, mais uma vez trazer, Senhor, a nossa consciência, a importância, Deus, de nós estarmos vigiando, Senhor, nosso modo de falar e adquirir, Senhor, tomar para nós um estilo de vida santo, Deus, que te agrada, Senhor, porque tu és o nosso Pai, tu tem planos grandes e gloriosos, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor, mas muitas vezes nos falta fé, Senhor. Nos falta fé, Deus, para proferir realmente aquilo que o Senhor tem falado para nós. Mas nesta manhã, Senhor, tu tens um propósito com cada coisa, e eu creio que nesta oportunidade, o Senhor, Deus, quer trazer de volta para as nossas vidas, ó Pai, esse reconhecimento, Deus, de buscar na tua palavra, de buscar na comunhão contigo, a tua direção para as nossas vidas, e mesmo, Senhor, que nós possamos estar vivendo situações, Deus, contrária àquilo, Senhor, que a nossa realidade não
condiz, Pai, com aquilo que o Senhor já decretou para a nossa vida. Que nós possamos entender que é apenas um processo, que é apenas uma passagem para testar a nossa fé e a nossa confiança naquilo, Senhor, que Tu podes fazer, naquilo que o Senhor é em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a ter fé nesta manhã, fé na Tua palavra, e que haja um despertamento, Deus, para nós buscarmos esse alinhamento do céu para as nossas vidas, Pai. Nesta manhã, Senhor, que Tu possas mover, Deus, o reino espiritual e trazer vida, Pai, aonde, Senhor, não há mais esperança, Senhor. Entra neste lar, entra nesta casa, entra neste coração. Talvez pessoas e mulheres que já desistiram dos seus sonhos, já desistiram, Senhor, de buscar, Senhor, meu Deus, desistiram das suas vidas, ó Pai, não consegue mais crer, Senhor, mas que nesta manhã, pelo poder da Tua palavra, Senhor, as coisas se movam no reino espiritual e que, Senhor, nós possamos esperar, Senhor, nós possamos ter paciência, perseverança para esperar ver os frutos, Pai, porque eles virão, porque Tu és Deus fiel, Senhor, e a Tua palavra não volta vazia para as nossas vidas, Pai. Abençoa cada pessoa que for assistir essa live, abençoa a vida da Regina, Senhor, e nós declaramos, ó Pai, declaramos com fé, Senhor, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que eu Te agradeço nesta manhã, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Tem Sandra, precisamos da ajuda dele. Leide, manhã maravilhosa, aleluia. Aleluia, amém. Muita gente concordando, então já deu certo, no nome de Jesus. Vamos tirar nossa foto, Michele. Vamos registrar aqui, vou tentar aqui, vamos fazer o melhor sorriso para Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Consegui aqui. Então é isso, Michele. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando os teus filhos, abençoando a tua mente, o ministério que o Senhor confiou nas tuas mãos, né? Que você continue sendo essa mulher sábia, cheia do Espírito Santo, e que tudo aquilo que está aí no teu coração, né? Coisas que às vezes assim faz, poxa, Senhor, faz tanto tempo, mas que venha realizar segundo a vontade do Senhor. Se ainda não chegou porque não foi o tempo, mas a gente sabe que nesse processo, quando chegar aquilo que a gente realmente tem colocado diante do Senhor, a gente vai conseguir dizer assim, Senhor, tudo foi às tuas mãos, né? Nada foi por nosso mérito, tudo foi às tuas mãos. Até a gente ser sustentada na graça de Deus pela espera, é as mãos de Deus na nossa vida. Então, que bom, nós somos filhas de um Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Que o Senhor continue te abençoando, minha irmã. Você é uma bênção, viu? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Abençoe seu esposo também, né? Que ele seja logo recuperado, no nome de Jesus. Esse homem de Deus que eu creio que o Senhor usa também com muito poder, com muita graça. Amém. Regina, como diz o capítulo que nós estudamos, eu recebo todas essas palavras de bênção sobre minha vida, creio e digo mesmo para você, né? Conhecer você foi um presente de Deus, você é uma pessoa em que ministra muito sobre a minha vida, tenho sido muito abençoada também, e estamos juntos aí em oração, no que precisar estamos aqui. Obrigada por tudo, por essa manhã maravilhosa. Amém. Gente, um beijo e até a próxima semana, se Deus assim permitir, com Café com Propósito. Amém, Beijo. estarei aqui, se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau.